Existe uma transformação que a gente vai chamar de transformação cíclica. E o nome já diz. É uma sequência de transformações que vai dar uma volta completa. Ou seja, o estado inicial, pressão, volume, temperatura, tem que ser igual ao estado final. E aí, tem dois tipos de ciclo. Ou o ciclo vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos ver cada um separadamente. Repare o seguinte, imagine que o meu estado inicial seja esse aqui, ó. Esse é o estado inicial. Aí o gás sofre essas 4 transformações e volta para o estado final. Então, I igual a F. Agora eu quero discutir com vocês o seguinte. O que aconteceu com o trabalho realizado pelo gás? Vamos lá. Nessa primeira parte, a pressão está constante, a transformação é isobárica. Não interessa para nós isso. O que importa é que a seta indica que o volume aumenta. E quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, essa parte de cima tem um trabalho positivo. Aqui, o volume está constante, ó. E quando o volume não aumenta e nem diminui, então não tem trabalho. Aqui o trabalho é zero. Nesse trecho, a seta indica que o volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. E na parte final, o volume está constante de novo. Volume constante, não tem trabalho. O trabalho aqui é zero. O que me interessa que você guarde aqui? Jacques, no ciclo, eu tive momentos de trabalho positivo e um momento de trabalho negativo. Quem ganhou a briga aqui? Esse trabalho, no fim do ciclo, é mais positivo do que negativo? Ou o contrário? Ou eles podem ser até iguais? E aí, o que eu lembro de até ter feito com vocês numa questão? Apareceu o gráfico de pressão por volume. Quer calcular o trabalho? Basta olhar a área sob o gráfico. Olha a área sob a parte positiva. É tudo isso aqui, ó. Seria essa área toda. Olha o trabalho sobre a área, olha a área sobre o trabalho negativo. É só isso aqui, ó. Vocês concordam que a área positiva é maior que a área negativa? Uai, então, quem tiver maior área tem maior trabalho. Então, em módulo, o trabalho positivo é maior que o trabalho negativo. E o que eu quero que você guarde mesmo? No fim de um ciclo, se você quiser calcular a área ou o trabalho do ciclo, o que você vai fazer? O que é o trabalho total? O trabalho total vai ser o trabalho positivo junto com o negativo. Só que o trabalho negativo é negativo, tem um sinal de menos. Então, por exemplo, vamos chutar que o trabalho positivo tenha valido mais 10 joules. E o trabalho do negativo tenha valido 8 joules. Qual foi o trabalho resultante? Ou qual foi o trabalho total? Não é mais 10 menos 8, dando um total de mais 2 joules? Moral da história, apareceu um ciclo. Quer saber o trabalho do ciclo? Basta calcular a área interna, que é a área do que está aqui em vermelho, menos essa área do que está em verde. Então, vamos colocar aqui assim, ó. O trabalho do ciclo, no sentido horário, é a área interna da figura. E aí, gente, pode aparecer na sua prova qualquer ciclo. Pode aparecer até um treco assim, ó. Uma elipse. Vai te pedir a área. Claro que você não sabe calcular isso aqui, mas eu quero só te mostrar. Apareceu um ciclo no sentido horário, calcule a área interna. Essa área interna é o trabalho. E a parte que me interessa aqui é a seguinte. Onde nós temos alguma coisa que realiza um ciclo no sentido horário? O melhor exemplo é o que nós chamamos de máquinas térmicas. Toda máquina térmica
produz um ciclo, uma sequência de transformações que tem sentido horário. Como exemplo, motor de um carro, motor a combustão. Motor a combustão. Legal. E se o ciclo tiver sentido anti-horário? Então vamos fazer pedaço por pedaço aqui. De novo, o cara saiu de um estado inicial, deu a volta completa e foi para o estado final. Vamos lá. Nessa descida aqui, o volume é constante. Não tem trabalho, ele é zero. Daqui para cá, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Aqui, volume constante, não tem trabalho. E aqui o volume está diminuindo. Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. Tá, e daí? Quem ganhou a briga aqui? Ao fim do ciclo, o que nós temos? A área do trabalho negativo é tudo isso aqui. E a área do trabalho positivo é só essa parte de cá. Você concorda que essa área é maior do que essa? Então, agora eu tenho exatamente o contrário daqui. A área negativa, ela é maior que a área positiva. Ou seja, o trabalho em módulo negativo supera o trabalho positivo. Se te pedirem, calcule o trabalho do ciclo. Gente, você não vai calcular o trabalho de cada pedaço, não. É igualzinho na questão aqui. Apareceu um ciclo. Por exemplo, um triângulo. Sentido anti-horário. Calcule a área interna do ciclo. É a área que vai te dar o trabalho do todo, do ciclo completo. Então, o trabalho do ciclo é também a área interna. Jacques, eu quero exemplos disso. Aqui eu tinha as máquinas térmicas. Nesse caso agora eu tenho as chamadas máquinas frigoríficas. Exemplo, geladeira. Refrigeradores, coisas desse tipo. Eu vou subir um pouquinho o nível, que tem um detalhe que muita gente esquece. Eu sei que na prática vocês decoram esse negócio do horário anti-horário. Tudo bem. Agora, isso aqui, o pessoal lembra muito pouco. Vem cá. Nos dois casos, se ele sai de um certo ponto e dá a volta completa, durante o processo cíclico, muda a pressão, muda o volume, muda a temperatura ou não. O fato que ao longo do processo, algumas grandezas vão mudar. Mas quando termina o processo, ou quando termina o ciclo, pressão, volume e temperatura é a mesma. E agora eu quero pontuar um detalhe. Ao final do ciclo, vemos que a temperatura final é igual à inicial. Logo, mas peraí. Qual é a grandeza termodinâmica que está associada à temperatura? Não é energia interna? Se a temperatura final é igual à temperatura inicial, então a energia interna inicial, depois de terminar, é a mesma energia final. Ou seja, não há variação da energia interna ao final do ciclo. O ΔU do ciclo é zero. Jacques, você está me dizendo então que a transformação é isotérmica? Não disse isso. Olha, peraí. Ao final do ciclo, durante o ciclo, pode variar a energia interna? Pode. Mas na hora que o ciclo termina, o que eu comparo? Lembra? Eu não olho o caminho termodinâmico. Quanto que eu tinha de energia interna no começo? 100 joules. Depois ficou 100, 110, 200, aí cai um pouco. Chegou aqui para o 100 de novo. Ao final do ciclo, o ΔU é zero. Mas espera aí, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Calor não é igual a ΔU mais trabalho? E se eu quiser aplicar a primeira lei da termodinâmica para um ciclo? Olha como é que vai ficar. Nós já sabemos que ΔU do ciclo é zero.
a primeira lei, calor ΔU mais trabalho, pode ser também aplicada a essa situação, só que aí, olha o que eu vou mudar. O calor do ciclo tem que ser igual a ΔU do ciclo mais o trabalho do ciclo. Acontece que o ΔU do ciclo vale 0. Logo, o que nós temos? Que o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. E o que significa isso? O que significa que o calor é igual ao trabalho? Que todo o calor do ciclo, ou seja, todo o calor trocado. E o que é calor trocado? Inclui o calor que ele vai receber, o calor que ele vai perder. E o que ele troca de calor necessariamente tem que ser igual ao trabalho. Então, se em alguma prova te der uma transformação cíclica e ele perde, calcule o calor trocado no ciclo. Calor é igual ao trabalho do ciclo. E trabalho do ciclo é a área interna. Basta calcular essa área interna que tem um calor trocado ao final de um ciclo. Beleza? Vamos fazer agora uma questão que dá uma misturada nisso tudo que a gente viu. Está aqui um exemplo. Você vai pausar o vídeo e tentar para mim. Eu tenho aqui um ciclo que tem sentido horário e eu quero saber em cada um o sinal do trabalho, do ΔU e do calor. E, finalmente, quando terminar o ciclo, esse cara ganha mais calor do que perde mais calor do que ganha, ou ele ganha exatamente o que perde? Bom, vamos lá. Em A, o que nós temos? Eu estou vendo que a transformação é isovolumétrica. O volume é constante. Então, aqui fica fácil. Se o volume é constante, então eu sei que não existe trabalho. O trabalho é 0. Temperatura. Lembra das isotermas fantasma? Vamos fazer uma hipérbole aqui, ó. Ele já fez uma para mim, passando nesses pontos. Vou fazer uma outra mais perto da origem, passando por esse ponto aqui. Você concorda que a hipérbole, que a transformação A passa de uma hipérbole mais interna para uma mais externa, ou para de uma mais perto para uma mais longe da origem? Então, eu estou vendo que a temperatura aumenta. Logo, ΔU é positivo. E aí? Está ganhando ou perdendo calor? Vamos pegar a primeira lei? Calor igual a ΔU mais trabalho. Calor é igual. ΔU é um valor positivo. Mais trabalho não existe. Uai, um número positivo mais 0 só pode dar um valor positivo. Se o calor é positivo, então eu já sei que aqui o gás recebe calor. Eu vou representar o recebimento de calor aqui, ó, com uma seta entrando dentro do ciclo. Aqui é calor recebido. Beleza. Em B, o que está acontecendo? Olha, em B, a seta indica que ele partiu de um volume, esse volume aqui, para um volume maior. Então, o volume aumenta. Se o volume aumenta, então o trabalho é positivo. Temperatura. Olha, aqui teve um índice de erro enorme. Essa questão, na verdade, ela é de múltipla escolha, eu que não coloquei as opções. Muita gente vendo que esse ponto e esse ponto passa pela mesma hipérbole, ou seja, a hipérbole não é uma característica de uma transformação isotérmica. Então, a temperatura nesse ponto é igual à temperatura nesse ponto. Mas eu posso te afirmar que o processo B é isotérmico? Aí eu te pergunto, o processo B é uma hipérbole? Não. Ele passa por 2 pontos de uma mesma hipérbole. Mas olha só, se eu fizer uma outra hipérbole aqui assim, ó,
Olha o que aconteceu. Passou de uma hipérbole mais perto para uma mais longe da origem. A temperatura aumentou. Aqui ele passa de uma mais longe para uma mais perto. A temperatura diminuiu. Moral da história. Durante o processo B, houve mudança na temperatura? Sim. Tem hora que ela aumenta, tem hora que ela diminui. Mas ao final do processo, a temperatura inicial não é igual à temperatura final, então a temperatura inicial igual à temperatura final. Logo, quando termina o processo B, o ΔU é zero, porque a temperatura ao final de B não mudou. Cuidado, não é um processo isotérmico, a temperatura muda durante, mas não muda ao final do processo B. Tá, e o calor? Calor não é igual a ΔU mais trabalho? Então vamos lá. Calor é igual ΔU, zero, mais trabalho, positivo. Então eu tenho que o calor aqui é positivo. Se em B o calor é positivo, significa que está entrando calor. Ou seja, esse cara recebe calor. Vamos desenhar o recebimento colocando uma seta aqui, ó. Calor recebido. E no processo C? No processo C, eu estou vendo que o volume diminui. Volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Temperatura. Passou de uma hipérbole mais longe da origem para uma que está bem pertinho da origem. Logo, a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminui, então ΔU é negativo. Ganhou ou perdeu calor? Então vamos lá, primeira lei da termodinâmica. Calor igual a ΔU mais trabalho. Então calor vai ser ΔU, um valor negativo, somado a um valor do trabalho que também é negativo. Uai, um número negativo somado a outro número negativo só pode dar um valor negativo. Então, em C, eu sei que esse cara vai estar perdendo calor. E aí eu vou representar o calor perdido saindo uma seta de lá de dentro aqui, ó, para fora. Esse é o calor perdido. Então tá. E aí? No fim das contas, esse cara ganhou mais ou perdeu mais calor? Ou exatamente a mesma quantidade? Não vai dar bobeira e falar, ah, Jacques, ele ganhou 2 vezes e perdeu uma. É, mas ele pode ter ganhado aqui 1 joule, 2 joules e perdido 20. Então, você não tem números aqui. Não seja precipitado falando que o calor recebido é maior só porque ele ganha 2 vezes. Ele pode ganhar 2 vezes em quantidades pequenas. Como é que a gente vai resolver isso? Analisando o ciclo, o que a gente tem? Ao final do ciclo. O que a gente sabe da primeira lei da termodinâmica? Que ao final de um ciclo, nós sabemos que o ΔU do ciclo é 0. Outra coisa, esse ciclo não tem sentido horário? E quando o sentido é horário, se você quiser o trabalho do ciclo, basta calcular a área desse ciclo aqui, ó. E quando tem sentido horário, provei para você que o trabalho é positivo. O trabalho do ciclo é positivo. Ó, então, pega a primeira lei da termodinâmica. Calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo mais calor do ciclo é igual a ΔU do ciclo mais o trabalho do ciclo. Só que a gente já viu, ΔU do ciclo é 0. Ué, mas ainda aí, o calor do ciclo
é igual ao trabalho do ciclo. Só que o trabalho do ciclo, ele não é um valor positivo. Uai, se esse cara é positivo, então esse aqui tem que ser positivo. O calor do ciclo é positivo. E quando o calor do ciclo é positivo, significa que ele recebeu calor. Mas agora você tem que ter cuidado. Ah, Jacques, tá, significa que ele recebeu calor? Mas espera aí, eu estou pegando o ciclo inteiro. Ele não recebeu e depois perdeu? O que eu tenho que interpretar? Se o calor do ciclo é positivo, significa que ele recebe mais calor do que perde. Então, deixa eu apagar isso aqui. Calor do ciclo positivo significa que o gás recebe mais calor do que perde. Matematicamente falando, o calor recebido em A somado com o que é recebido em B, calor de A mais o calor de B, isso tem que ser maior que o calor de C. Vou colocar aqui em módulo. Entendeu como é que se faz esse tipo de questão?